Ok. Gente, bom dia. Eu sou o Daniel Weinfeld, sou doutorando do PPGE da UFRJ, que é o programa de economia. Esse trabalho é uma pesquisa de doutorado, que é orientada pelo Daniel e pelo Eduardo Pinto, que não está aqui, mas é professor lá do Instituto também. E a ideia aqui é fazer um recorte do que seria o meu segundo capítulo da pesquisa. E a ideia é discutir especificamente como que a gente pode ter um fenômeno global, que é a mudança climática do fim da Idade Média, explicando transformações regionais, em particular a transição do feudalismo para o capitalismo na Inglaterra. Então, aqui a gente vai pegar algumas evidências que a gente tem, tanto da paleoclimatologia quanto da história do registro histórico, que indicam que há uma transformação acontecendo no clima e que há diferenças de como que ela vai se dando nas diversas regiões europeias, principalmente contrastando a Inglaterra com o resto. Então, vamos começar. A gente tem que entender um conceito que se chama na literatura de teleconexões. O que é uma teleconexão? Teleconexão é um fenômeno que conecta, desconexão, coisa de distância muito grande. Então, um fenômeno climático que acontece no Equador vai ter um impacto no Polo Norte. Existem caminhos que levam a essas transformações, que fazem com que algo que está acontecendo no Equador possa impactar no Polo Norte, por exemplo. O principal caminho para a gente pensar essas teleconexões climáticas no contexto da mudança climática do fim da Idade Média são os padrões de circulação atmosférica. Como assim? A atmosfera ela não é uma capa homogênea que recobre o planeta. Ela tem uma organização muito marcada em subsistemas. E o que são subsistemas? Reduzindo assim ao elemento mais básico para a gente pensar na nossa análise. Um subsistema é o diferencial de pressão. Algumas regiões da atmosfera vão ter uma pressão maior do que as regiões vizinhas. Seria como se a gente pensasse num mapa de relevo. Você pode ter uma planície, você pode ter uma montanha, você pode ter um vale abaixo do nível do mar. A atmosfera, você vai ter regiões de baixa pressão, você vai ter regiões de alta pressão, e você vai ter umas regiões ali no meio entre esses pontos. Dentre os subsistemas que a gente pensa, o principal, que é assim, disparado mais importante para o caso europeu, é a chamada NAO, que é a Oscilação do Atlântico Norte, na sigla em inglês. A NAO, eu coloquei aqui dois mapas para a gente pensar o que ela e tentar ilustrar o que está acontecendo atmosfericamente falando. A oscilação do Atlântico Norte ela é um diferencial de pressão entre dois pontos da atmosfera terrestre no Atlântico Norte, daí o nome. O primeiro ponto, que é o ponto de alta pressão, se localiza nos Açores, que é esse círculo vermelho legendado como H, que seria Azores High de alta pressão. E o outro ponto que constitui o sistema é o ponto de baixa pressão da Islândia, que é esse círculo azul marcado como Icelandic Low. O mapa da esquerda ele vai descrever o que a gente chama de uma AL positiva. O que é uma AL positiva? É uma AL na qual, é uma oscilação do Atlântico Norte, na qual o gradiente de pressão está muito marcado. Você tem uma diferença de pressão muito grande. E o que significa, na prática, você ter um gradiente de pressão? Significa que você tem deslocamento de ar. As massas atmosféricas que estão em torno dos Açores, elas são empurradas para o norte, em direção à Islândia, ao ponto de baixa pressão. Existe, para além disso, uma dinâmica atmosférica que é a umidade do ar. Regiões que estão sob oceano e debaixo de sol forte, ou seja, principalmente regiões equatoriais, são regiões de alta umidade. Regiões que estão sobre massas continentais e com baixa incidência de radiação solar, ou seja, grandes massas de terra no norte, como, por exemplo, a Ásia Central ou o interior dos Estados Unidos, são regiões de baixa umidade. Além disso, a gente precisa ter em mente que a Terra gira. Isso parece que é uma daquelas coisas mais triviais que existe, que a gente sabe desde o terceiro ano do ensino fundamental, aprendeu no quadro de Gico a tieteca.
A Terra girar tem um efeito muito importante aqui, porque ela gira de leste para oeste. Ou seja, dado o fenômeno da inércia, a Terra gira por baixo da atmosfera, que tem um certo atraso no movimento. Então, conforme a Terra está girando, do nosso ponto de vista que está parado na superfície, é como se a atmosfera estivesse indo da direção oposta. Então, a gente tem ventos que saem do oeste para o oeste, que são esses ventos do oeste. O inglês é westerlies. Esses ventos carregam toda a massa de ar que está ali em cima, seja ela seca, seja ela úmida. Quando a gente tem uma situação como esse mapa da esquerda do monitor, que é a nau positiva, os ventos do oeste carregando a alta umidade desse pedaço em torno do Golfo do México, do Caribe, encontram um grau de pressão alto nos Açores, o que faz com que eles sejam desviados para o norte. Então o vento faz a curva. Ou seja, o ponto de alta pressão dos Açores, por um diferencial grande em relação ao ponto de baixa pressão da Islândia, carrega ventos de umidade para a Europa Ocidental, para o norte da Europa Ocidental, fazendo com que haja mais chuvas e temperaturas mais elevadas. Contudo, é possível que esse gradiente de pressão mude, no sentido de que ele diminua a sua intensidade. Ou seja, a pressão dos Açores fica mais baixa, a pressão atmosférica na Islândia fica mais alta. E aí o que acontece? O vento que está vindo do oeste, ele não encontra mais esse caminho em direção ao norte. Ele continua indo para o oeste. E aí a região que recebe essa umidade e esse calor se desloca do norte da Europa em direção ao sul. E aí você passa a ter mais chuvas nesse pedaço do Mediterrâneo, que é tanto na Península Ibérica quanto no norte da África. E aí você aumenta as temperaturas nessa região, você aumenta a pluviosidade nessas regiões. E, como consequência, você também diminui as temperaturas na região norte da Europa, diminui a pluviosidade. Daí, a gente tem uma série de consequências esperadas. Quando a gente pensa em transformação da nau, em mudança de um padrão de nau positiva para nau negativa, a gente tem, com grande acabouço de expectativas, uma redução das chuvas como um todo no norte da Europa e um aumento dessas chuvas no Mediterrâneo. A gente passa, do ponto de vista da Inglaterra, a gente vai sair de um cenário de altas temperaturas e alta umidade para um cenário de baixas temperaturas e baixa umidade. Isso tem diversos impactos. A gente pode pensar em termos agrícolas, que é uma diferença muito significativa, para além de qualquer questão sobre estabilidade ou instabilidade climática. Menor temperatura e menor umidade, em geral, um cenário muito grosseiro, estão associados a uma menor produtividade da terra. Quando a gente vai olhar a realidade, a gente encontra um problema. Por quê? As consequências verificadas não batem com as consequências esperadas. A gente vai ver, no caso da Inglaterra, um aumento das chuvas com a redução de temperaturas. Então a gente tem um problema, porque a gente tem um efeito previsto pela nau, ok? Mas a gente tem um efeito que é o oposto daquilo que era esperado. E aí, a gente pode recorrer a duas fontes para tentar entender isso. Uma delas é histórica, outra delas é paleoclimática. Começando pelas fontes históricas. Você tem um registro de fortes chuvas invernais ao longo do século XIV. Começou o século XIV, entra em 1300 e pouquinho, 1315, inverno chuvoso atrás de inverno chuvoso. São 5 anos assim, de chuvas fortes no inverno, quebra de safra, registros desesperados nas manors, nas estruturas eclesiásticas, que foi quem deixou registro disso. Perda de safra, reclamação, os caras estão começando a chover 3 meses antes que era começar a chover, e são tempestades torrenciais. Não apenas isso, mas quando a gente chega também no século XVIII, que é quando há um agravamento da pequena era do gelo, você tem registro da marinha inglesa dizendo, olha, o aumento, as tempestades marítimas estão mais fortes, as tempestades marítimas estão mais frequentes, estamos perdendo navios, vira um problema que é registrado. E é o oposto do que era para estar acontecendo, porque são momentos claros de inversão da nau. Você está numa fase nau negativa. Na evidência paleoclimática, a gente tem 2 dados, são 2 dados que eu escolhi porque são os mais ilustrativos, que corroboram essa evidência histórica.
Uma delas são os bogs na Dinamarca e na Inglaterra. Bogs é um tipo de pântano que tem muito acúmulo de matéria vegetal. Então, você consegue ver uma série de registros climáticos deles. E nesses bogs, que é o estudo do Moquá, você tem registro de aumento do nível da água com a chegada ali. Então, nos momentos de resfriamento, ao contrário do que o modelo de transição da ANAL prevê, você tem aumento de umidade nessa região. E também você verifica esse mesmo aumento nos séculos XVII e XVIII, quando você já pode acessar os registros históricos da Marinha Inglesa, dizendo e corroborando que havia, de fato, alguma mudança que aumentava a pluviosidade. Outro dado que a gente tem é o gelo na Groenlândia. O que o gelo na Groenlândia indica para a gente? Esse artigo do Toé, do Schulze e do Ebler vai mostrar que você tem um aumento no depósito de gelo na Groenlândia, ou seja, está levando mais. Neve é chuva onde está frio demais, então você está tendo um aumento de pluviosidade ali. Além disso, você tem um maior depósito de sal, indicando que você tem tempestades acontecendo ali, o que vai ser muito importante para conciliar as hipóteses. Existem dois caminhos aqui. Ou ali não foi uma fase de ANAL negativa, que é uma hipótese trazida pelo Dawson, e, portanto, a gente não tem por que esperar uma redução na pluviosidade na Inglaterra, ou ali, de fato, foi uma fase de ANAL negativa, mas havia um segundo fator aumentando a pluviosidade na região. Qual poderia ser esse outro fator? Porque quando a gente vai ver os registros paleoclimáticos, é muito claro que tem uma ANAL negativa acontecendo. E aí, o Toé e o Hebler e o Schulze, nesse texto de 2018, eles estão analisando o estudo da Groenlândia, vão trazer uma hipótese. Qual é a hipótese deles? A hipótese é a hipótese dos ciclones, que vai servir para explicar essa alteração pluviométrica. Nesse momento de transição que você entra na guia, você tem um aumento das tempestades no Atlântico Norte. O que isso quer dizer? Se a gente voltar aqui para o mapa, nessa região, em torno da Península de Labrador, em torno do Canadá, você está tendo um aumento das tempestades ciclônicas. Você está tendo formação de grandes ciclones, grandes nuvens de chuva, aquela coisa quase filme apocalíptico. Você imagina isso. Essas nuvens que, num outro contexto de ANAL positiva, seriam carregadas para o Polo Norte, elas, num contexto de ANAL negativa, elas seguem o caminho em direção à Europa. De modo que, justamente, a alteração para uma fase de ANAL negativa permite que essas tempestades cheguem com mais intensidade na Europa Ocidental, em particular no Mar do Norte, o que bate com o registro paleoclimático que a gente vai ter dos bogs na Dinamarca também. Então, toda a região ao redor do Mar do Norte, e aí você bate com o registro histórico da Inglaterra e da França, por exemplo, do norte da França principalmente, você vai ter um aumento das chuvas, você vai ter um aumento não apenas da quantidade total de chuvas em algumas circunstâncias, mas principalmente um aumento de intensidade e de concentração. Porque ao invés das chuvas chegarem em doses homeopáticas vindas do Golfo do México, da umidade equatorial, ela chega em grandes tempestades vindas do Atlântico Norte. Então as chuvas passam a ser mais intensas e mais concentradas. Vira uma situação do RJTV. Chove em 24 horas o que eles estavam esperando que chovesse em 2 meses. E aí, a gente pensa, por que para no Mar Norte? Por que você não passa a ter grandes ciclones cruzando a Europa nesse momento? O que acontece é que, não vai aqui nesse mapa, porque ele é específico, eu fiz especificamente para a ANAL, mas sobre a Escandinávia, você tem um sistema de alta pressão, que é o SCAND, um dos subsistemas europeus. E o sistema de alta pressão, ele funciona como bloqueador do fluxo atmosférico. Ou seja, por haver esse sistema de alta pressão na Escandinávia, o ciclone não consegue passar. Então ele chega até o Mar do Norte e ele estaciona ali. O que significa que não apenas o interior da Europa vai ter uma dinâmica pluviométrica diferente, como o entorno do Mar do Norte vai ter uma chuva ainda mais intensa do que teria só o ciclone, porque o ciclone vai e para ali. Então você passa a ter grandes tempestades no Mar do Norte que comprometem ao longo do século XIV inteiro, depois entrando no século XV, as safras que estavam acontecendo na Inglaterra, no norte da França, na Holanda. Você muda completamente a relação daquela sociedade com a produção agrícola, por conta dessa mudança do padrão atmosférico.
Fechando então aqui com as conclusões. Acho que o principal que a gente tem que pensar é que mudança climática tem forte caráter geográfico. E essa mudança da Liga tem um fortíssimo caráter geográfico na Europa. Por quê? Em primeiro lugar, ela já tem uma orientação de oeste para leste por causa da ANAU. A ANAU é um fenômeno que vai impactando em gradiente. Quanto mais para oeste você tiver, mais intensa ela é, e quanto mais para leste você tiver, menos intensa ela é. Então, já daí, a gente parte de uma situação em que o oeste da Europa é mais afetado que o leste. E, em segundo, alguns subsistemas regionais, como o Xande, alteram os fluxos atmosféricos a ponto de conseguir isolar algumas regiões a partir desses sistemas de alta pressão. Então, você vai ter o leste europeu, principalmente o entorno do Mar Báltico, muito menos suscetível às chuvas torrenciais destruidoras de safra que você tinha na Inglaterra. O que ajuda muito a gente pensar como que o mercado intra-europeu de grãos vai se configurar a partir do século XV. Porque você tem uma região da Europa Ocidental, cerealeira, que era o norte da França, a Inglaterra, que passa a encontrar muito mais dificuldade na produção, enquanto uma região no leste da Europa está mais garantida. Ela está protegida dos efeitos mais drásticos da transformação climática. E para amarrar, né, pensar que essas teleconexões atmosféricas elas geram padrões estáveis. E esses padrões instáveis são caracterizados principalmente por eventos climáticos extremos. Você quebra a capacidade de previsão que uma determinada sociedade tem. O clima não muda só para pior, ele muda para pior de uma forma caótica. O que, do ponto de vista da produção agrícola, da produção da reprodução material das sociedades, especialmente de uma sociedade como a europeia medieval, é complicadíssimo de dar. E aqui as referências para quem quiser dar uma olhada. Depois eu posso mandar também os slides, disponibilizar. É isso.